minhas amigas, meus amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vejam, meus amigos, nós completamos um ano de trabalho, um ano de estudo. Logo, logo, depois do livro de hoje, nós chegaremos ao último livro escrito por ela, o 68º livro. Só não retratamos os livros da série psicológica, que são 16 obras, e os 9 livros, se não me engano, 9 livros da série Momentos. Os demais todos nós estudamos e vamos seguir assim ano a ano. Terminado o 68º livro, retornaremos ao primeiro livro, estudando um capítulo distinto do que nós já estudamos, e a seguir o segundo livro, e assim sucessivamente, e que completemos 20, 30, 40 anos de estudo a nosso próprio favor, nos transformando cada vez mais, com cada estudo, um pouquinho mais de progresso moral e espiritual para nós próprios. Porque nós não podemos ser aquele solo de caminho, aquele solo pisado pelos homens, onde não nasce absolutamente nada. Não podemos ser um solo pedregoso ou de espinhos. Devemos ser um solo fértil, que cada semente, que cada ensino, que cada capítulo das obras espíritas gerem em nós 30 frutos, 60 frutos, 100 frutos. A nossa reforma íntima, a nossa mudança para melhor, contribuindo para a mudança dos nossos entes queridos, de pessoas do nosso trabalho, do nosso contexto social, onde nós vivemos. Então, estamos nós, todos nós, de parabéns por um ano de estudo dessas obras. Que completemos 20 anos de estudo, 30, 40 anos de estudo. Como estaremos nós após tantos estudos? Eis o nosso objetivo. De grão em grão, nós caminharemos à frente. O oceano é formado de gotas, e assim, de gota a gota, nós próprios criaremos em nós uma luminosidade significativa, porque conhecimento é luz, e quanto mais conhecemos, mais fácil também praticamos. Que Jesus, então, nos abençoe os esforços. Então vamos lá, o 64º livro, cujo título é Luz nas Trevas, o capítulo 14, Aferição de Valores. Bom, após a conclusão de um empreendimento, é razoável uma aferição de valores tendo em vista futuros empreendimentos. Mesmo os materiais são postos sob determinada pressão e analisado o seu comportamento sob essa pressão, para verificarmos as suas resistências. Quanto a nós, as nossas qualificações também são medidas através das imposições físicas, emocionais ou espirituais. E é no campo do sentimento que surge para nós o maior desafio. Eis a razão pela qual nós devemos vigiar os nossos sentimentos, olhar para a profundidade de nós mesmos e observarmos o que estamos sentindo antes de falar, antes de fazer, né? Porque o nosso nível moral nosso atual, foi formado através de múltiplas e múltiplas vidas. E ele aparece hoje em dia em forma de necessidade, em forma de ambição, que reflete um ideal superior ou que pode se refletir por conflitos desgastantes, né? Então, do instinto à razão, do primarismo às emoções superiores, a nossa sensibilidade nas relações das quais nós participamos
se desenvolve em função do crescimento do amor nosso para com os nossos semelhantes. É óbvio que nos momentos difíceis, preocupações e acontecimentos mal sucedidos podem nos levar a aflições, a receios, a ansiedades e alguns até a algum grau de desespero. Bom, as próprias circunstâncias em si podem também agravar o caso. Daí a necessidade de vigiarmos também as circunstâncias. Temos que controlá-las, né? E essas circunstâncias muitas vezes surgem daquilo que ouvimos, daquilo que nós próprios erroneamente falamos, porque nós não podemos sucumbir diante dos infortúnios ou diante dos acontecimentos infelizes, porque eles acontecem, mas nós não podemos sucumbir, né? Nós já carregamos o fardo, um tanto às vezes pesados, em função daquilo que nós já realizamos no passado. E, portanto, somos convidados ao resgate. E o sofrimento é o que nos depura como um processo de iluminação. E nós temos uma necessidade imperiosa dessa depuração. Portanto, bem-aventuradas as oportunidades de depuração, bem-aventurados os sofrimentos, porque esses sofrimentos atuais, essas dolorosas expiações, limpam os nossos débitos kármicos, os nossos graves débitos do passado ou dessa fase da vida atual, principalmente no período da juventude. Por quê? Porque esses débitos, eles não podem ficar ocultos em nós. Eles não podem ficar esquecidos em nossos corações. As nossas ações geraram e geram reações. E se nós prejudicamos os outros, às vezes a reparação surge em caráter imediato. Porque é pela limpeza do nosso coração que nós veremos a exatidão, a precisão da lei divina que se manifesta através de um código de amor extremamente sublime. Portanto, se estamos em dificuldade, aceitemos a noite sombria, na certeza de que de manhã o sol vai aparecer. Portanto, se estamos no momento atual em dores, em preocupações, tenhamos a certeza que a esperança virá, assim como virá de retorno o nosso sorriso, né? Nós não somos os únicos convocados à aferição de valores morais, à aferição de passar por determinados sofrimentos para que nós sublimemos, para que nós atinjamos patamares cada vez mais superiores de elevação espiritual, né? Para que a própria situação de dificuldade seja menos penosa, nós devemos expandir o amor em direção a todos, porque o amor é o alimento da alma, e assim nós próprios alteraremos para melhor a visão da situação. Nós modificaremos a forma pela qual nós vemos as situações difíceis. O nosso planeta, ele estertora, o nosso planeta, ele agoniza nesse período de passagem das trevas para a luz. Ainda temos guerra no nosso planeta, né? Então ele agoniza nesse momento de passar de trevas para a luz. Temos os ais do Apocalipse, né? E estamos nos últimos ais do Apocalipse. E o Espiritismo é a doutrina espírita única, por mostrar que nós temos, por finalidade de vida, alcançarmos as condições de um espírito puro, é a única religião que pode nos ajudar.
é a única religião que salvará a alma de todas as religiões para religá-la ao cristianismo restaurado, né? Então, o nosso planeta está nos últimos ais do Apocalipse, nessa mudança de treva para a luz, nessa mudança das doenças para a saúde. E grupos de espíritos perturbadores, é uma pena, se movimentam em clima de guerra, mas o bem triunfará de uma maneira inevitável e o mal será convidado a se afastar dos últimos postos nos quais eles ainda estão. Eles serão naturalmente obrigados a recuar, né? Portanto, se nós estamos em meio de acontecimentos perturbadores, acreditando que não estamos dentro de um processo de iluminação, na verdade, esse acontecimento, essas dificuldades, essas perturbações pelas quais nós passamos, não estranhemos porque elas não são casuais. Elas fazem parte de um programa bem elaborado, porque ontem nós tornamos infelizes esses espíritos que hoje nos perturbam, né? Eles estão amargurados, com ressentimentos irremediáveis, eles permanecem ocultos em regiões de agonia, esperando momentos para a desforra contra nós, né? E por séculos, eles, de uma maneira um tanto enlouquecida, acreditam na existência de um poder paralelo a Deus contra quem eles combatem, né? Em suas cidades, nas regiões inferiores, fortificadas, como ridículas imitações das cidades terrestres, multiplicam-se os infelizes que se deixam arrastar para essas cidades, né? Para esses lugares de região inferior. E justamente nesse momento, quando o céu, quando os trabalhadores de Jesus propõem uma mudança para melhor do mundo inteiro, ei-los em posição de combate, dispostos a tudo. Imaginemos uma cidade sitiada pelos bárbaros antigos, desejosos de arrasá-la até os alicerces, né? São eles. Eles estão sempre no momento de ataque, quando a maioria dos habitantes da Terra dorme na busca de prazeres extravagantes, na busca de gozos extravagantes. Bom, quanto a nós, que estamos informados da presença deles pelos espíritos superiores, nós não podemos fugir dos acontecimentos. Nós não podemos fugir de uma situação ou outra em que recebemos a influência deles. Porém, de uma maneira mais contínua, de uma maneira mais prolongada, devemos permanecer em oração e em irrestrita confiança em Deus. Sirvamos sempre, né? Sirvamos o tanto quanto possível e amemos incessantemente, trabalhando pelo bem, trabalhando para o bem, permanecendo assim por um tempo muito mais prolongado numa paz íntima irretocável, porque essa dificuldade, essa influência negativa que eles nos causam, logo passará. Todas essas emergências, essas agressões que nós recebemos passarão sob o amparo de Jesus. Não temamos nunca. E mesmo se em algum instante um receio tocar na nossa mente, vamos, pela fortaleza da oração, adquirir a resistência para não recuarmos da luta,
permanecendo na linha de frente do combate. Porque em qualquer situação devemos lembrar que Jesus venceu o mundo e ele segue atento, velando por todos nós, 24 horas do dia, e a cada dia Jesus permanece velando pelos seus trabalhadores, pelas suas ovelhas, que somos nós. Então, não receemos, né? E deixemos-nos conduzir pelas mãos seguras de Jesus nessa luta travada para a nossa glória. Porque o que Jesus mais deseja é a nossa evolução espiritual. Ele quer nos fazer em tal grau evolutivo, tal qual ele já tem de evolução. Isso é o que ele mais deseja. Deseja nos tornar como ele. É certo que falta muito tempo para nos tornarmos como ele já é, um espírito crístico e puro, mas a cada instante ele sempre trabalha ao máximo para avançarmos passos muito elevados para em cada reencarnação darmos um bom caminho nesse trecho evolutivo. Ele quer a nossa glória e ele quer a glória do planeta Terra totalmente regenerado. Então, trabalhemos nós com afinco, com dedicação. E se recebermos uma influência negativa ou noutra, vamos nos apegar à oração, que é uma fortaleza que nos dá resistência para seguirmos em frente. Meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Sigamos em frente com mais vários e vários anos de trabalho em prol de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. Curtam os vídeos, pedem os meus amigos, comentem, divulguem. É a semente do Cristo sendo espalhada para benefício de todos nós. Que Jesus nos abençoe.